6 centrais sindicais divulgaram um termo em que propõem a autorregulação sobre a contribuição sindical. Opa, para, que agora eu estou confuso. Depois de um debate, volta um pouquinho, eu vou ler de novo, porque estamos acabando de sair de um debate de equilíbrio de poderes, está entrando central sindical. 6 centrais sindicais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, divulgaram um termo. E nesse termo, elas propõem a autorregulação. Elas mesmas devem estabelecer como deve se dar a contribuição sindical. Segundo Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, o documento, abre aspas, traz esclarecimentos aos trabalhadores sobre a contribuição e orientação para sindicatos. No início do mês, a Suprema Corte aprovou a chamada contribuição assistencial para sindicatos, que terá um impacto semelhante ao antigo imposto sindical. A partir da decisão do Judiciário, o termo das centrais sindicais propõe 13 pontos de entendimento comum. Dentre eles, define que a cobrança deve ser feita mediante convocação de assembleia. Isso é importante. Agora, é importante que só se estabeleça a cobrança por meio da convocação de assembleia. Mas essa convocação deve ter a maior publicidade possível sob pena de nulidade. Bom, não há detalhes sobre a taxa que pode ser cobrada. Somente o entendimento de que cada sindicato pode fixar o seu valor dentro de padrões razoáveis. Não sei o que quer dizer isso. Além disso, estabelece uma punição a empresas que incentivarem a recusa à cobrança. Pau no empresário! Muito bem, vamos abrir um pouco o debate? Sônia, eu estou sentindo que a Dani... Então, eu estou sentindo que a Dani, que é a única mulher nessa mesa, que deveria ter 2 mulheres e 2 homens, viu? A Dani falou menos que vocês. Vocês não param de falar? Então, eu quero abrir esse debate. Dani, como é que fica essa autorregulação? Veja bem, o Supremo permitiu a cobrança de contribuição sindical para quem é filiado e também para quem não é filiado. No meu entender, viola o direito à livre associação. Só se associa quem quer. E quem não se associa não tem que pagar nada. Agora, me parece o seguinte, o filiado ou não filiado, ele pode dizer que ele não quer pagar a contribuição sindical. É um direito dele. Só que é preciso estabelecer direito corretamente. Perfeito. Como é que ele vai ficar sabendo que vai ser feita uma assembleia onde vai ser aprovada uma contribuição sindical ou aumentado o valor? Porque se isso é feito com publicação no jornal, em diário oficial, ninguém lê. Então, eu acho que esse é um ponto a ser explorado. Exato, Capês. Na verdade, isso é feito para desestimular e, na verdade, fazer com que as pessoas... Bom, eu não vou conseguir ir, não é, até essa assembleia, esse é o nome que deram? Essa reunião, enfim, da divulgação ou da pessoa que pode ir lá, enfim, falar que não quer. São métodos, na verdade, para desestimular que as pessoas, ao final, cheguem lá e falem, bom, eu não quero contribuir com o sindicato. Na verdade, nós estamos invertendo a ordem dos fatores, porque, como você mesmo disse, a população, aquelas pessoas que estão interessadas em contribuir com o sindicato, ela, individualmente, deveria... não é? Se direcionar ao sindicato, se filiar, enfim, pagar uma assinatura, não é? Mas não impor isso como uma regra geral, não é? Cada vez mais nós temos avançando, não é? Regras, leis que vão coibindo a liberdade do cidadão. E esta já é mais uma regra, não é, que vem para coibir a liberdade do cidadão, por mais que falem, mas esse cidadão, ele pode falar que não quer. Falar como? Falar onde? Mas nós estamos falando de um país que ainda é muito desigual.
E além disso, poxa, são pessoas que muitas vezes saem 4 horas da manhã de casa para poder ir trabalhar, voltam lá quase meia-noite. Só de trajeto são 2, 3 horas para conseguir chegar no seu trabalho. E você vai falar que esta pessoa ainda vai ter a preocupação, não é, de tentar verificar onde que vai acontecer esta assembleia para simplesmente dizer lá que ela não quer, porque esses sindicatos efetivamente nunca representou quando mais precisou? Diego Tavares, você concorda com a Daniela Alves? Totalmente, professor. Concorda porque concorda ou porque tá com medo dela? Não. Concorda mesmo? Verdade. Até porque, professor, você sabe que eu sou de São Bernardo, que carrega o nada honroso título de berço do sindicalismo brasileiro. Até aproveitando aqui, professor, a tua presença como nosso chefe da bancada, agradeço o Ministério Público, porque graças a uma ação rápida do Ministério Público, São Bernardo não ganhou um museu do sindicalismo, que hoje é uma fábrica de cultura que atende a nossa população. Diego, não me atribua nenhuma chefia que eu não tenho e muito menos quero, por favor. Eu sou só um debatedor aqui. Ele é chefe, ele é um líder. Sim, sem dúvida. Eu sou só mais um debatedor. Mas, professor, essa minha proximidade com o berço do sindicalismo me proporcionou durante toda a minha vida ver como que essas entidades elas atuam de fato e elas não defendem o interesse do trabalhador coisa nenhuma. Fosse isso, nós não teríamos aí uma queda de praticamente 98% nas receitas dos sindicatos após a reforma trabalhista. O trabalhador deu um recado muito claro, ele não quer ser sindicalizado. E nós não tivemos também, nesse período em que os sindicatos não tiveram não receberam esse imposto sindical, a precarização em nenhum mercado de trabalho. Ou se alguém pensa ao contrário, até comenta no chat aí, mas eu desconheço qualquer situação de que alguma categoria, alguma classe teve precarização dos seus direitos pelo enfraquecimento dos sindicatos. Então, essas entidades, elas somente atuam em razão não dos interesses dos trabalhadores, mas dos interesses dos seus dirigentes, dos seus líderes e usam as categorias para a persecução de finalidades políticas. Então, todo esse movimento agora para um fortalecimento do sindicato nada mais é do que a reconstrução de uma base eleitoral que historicamente sempre descarregou seus votos na esquerda. Então é um movimento que vai totalmente contra os interesses dos trabalhadores e nós deveríamos sim fazer alguma coisa para impedir que esses sindicatos pudessem cobrar essas contribuições de forma compulsória, porque isso cria diversas distorções. Nós tivemos logo após a decisão do STF um sindicato Sorocaba que queria cobrar 12% dos trabalhadores da categoria e o trabalhador que não quisesse contribuir era cobrado de uma taxa de R$150 para poder se desfiliar de uma entidade a qual ele nunca se filiou. Então, um completo absurdo. Meu querido Nelson Kobayashi, tem uma segunda parte da notícia que eu quero ler para você fazer o comentário completo. Vamos lá. Então, vale destacar que as centrais vão ter uma audiência na segunda-feira, agora, dia 2 de outubro, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nessa audiência, vão discutir o projeto de reforma sindical que será enviado ao Congresso. A ideia é debater a cobrança da contribuição assistencial, o financiamento dos sindicatos e o fortalecimento de mecanismos de negociação coletiva. Aí eu acho que é o local correto para se fazer esse debate, não, Nelson? Sim, no Congresso e nessa toada que vem acontecendo diante das críticas do próprio Rodrigo Pacheco às decisões do STF. Acredito que se ele seguir essa mesma linha, como a gente espera, ele vai ressaltar o poder do Poder Legislativo nessa discussão, onde é o foro adequado para esse debate. Em relação à contribuição assistencial, é importante a gente falar que na nossa Constituição, no artigo 5º, a gente tem um princípio chamado, e ali positivado, da livre associação, cabeça, que é a que dá liberdade a qualquer cidadão de se associar e de se desassociar, caso queira, de qualquer entidade, inclusive as sindicais. Então, neste caso, quando a gente tem o Supremo Tribunal Federal falando que, olha, a regra é você já estar sindicalizado ou contribuindo assistencialmente para o sindicato e caso você não queira, você que vá atrás para se desfiliar, a gente já tem uma ofensa a esse princípio. Porque naquele período em que ele permaneceu contribuindo sem pedir para que contribuísse, a gente já tem uma afronta ao princípio da livre associação. Ele já esteve associado, nem que seja por um período, contra a sua vontade. Isso vai totalmente contra a liberdade do cidadão. E aí a gente tem uma cláusula aberta, né? Que daí a gente vai ver o sindicato falando que vai cobrar valores razoáveis. É importante saber o que são valores razoáveis. Para o trabalhador é 0%, para o sindicato é 100%. Então a gente fica numa total insegurança sobre qual será o valor que o sindicato vai cobrar. A gente precisa mesmo de uma reação agora.
do Congresso Legislativo, em especial com participação do presidente Rodrigo Pacheco, para que isso também seja corrigido, mais uma decisão do STF, corrigida na Casa das Leis. Suano. Olha, adorei o que todos falaram e o Nelson, ele trouxe o ponto a partir do qual eu começaria. Mas eu vou começar citando, eu estive Tá na Roda com o Dr. Rolo e ele falou algo que sintetiza isso. Ele disse, sindicato é espécie de algo que é gênero. Ora, o gênero é a associação civil. E para uma associação civil, você não é obrigado a participar dela, muito menos a contribuir. Ora, quando você chega e, inclusive, coloca taxa para aqueles que não querem participar ou contribuir, vamos dar para isso a extorsão. Isso aconteceu em determinados lugares na Sicília e em outros lugares pelo mundo. Isso não pode ser feito. Isso é um absurdo. Agora, eu particularmente, eu sou a favor dos sindicatos, como associações civis, que apresentem um projeto para dizer o que eles vão fornecer ao trabalhador para ele ter um canal, uma instituição, um instrumento, uma entidade que o possa representar. Em especial, encher de advogados ali para defender os interesses. E por quê? Porque parte dos trabalhadores não tem menor capacidade ou condição financeira para contratar advogados. Eles poderiam fazer isso. Posso falar isso, Suano? Eu advoguei por muitos anos para associações de policiais militares. Policiais militares não podem ser sindicalizados. Ou seja, maravilhoso. A contraprestação da associação, que era voluntária, só quem queria que ia lá pedir para participar, tinha que ser em serviço, em qualidade, em atendimento. Quanto melhor o serviço prestado, mais associados tinha. E se o serviço era ruim, logicamente, por uma questão de consequência, eles saíam da associação. Isso deveria valer para todo mundo. Olha onde está o absurdo, em você tornar isso uma obrigatoriedade para transformar o sindicato num instrumento político de partidos ou indivíduos que estão no poder num determinado momento para receber contribuições. Aí sabe o que você cria? Você cria uma nova profissão, que é o indivíduo que é o dono do sindicato, como você tem dono de partidos. E esse cara fecha para ter os benefícios e ampliar os benefícios. Às vezes vira até presidente. Sem levar em conta o contexto, né? Sem levar em conta o contexto da criação dos sindicatos, em uma época de falta de informação, muito mais próximo da escravidão, em que as pessoas precisavam de algum jeito de apoio do Estado para tutelar os seus direitos. Ninguém precisa mais de babá de direito hoje. Agora, deixa eu fazer uma rápida interrupção.